Vamos iniciar nossa aula de história hoje, tá? Eu te espero que vocês estejam em casa, bem, com saúde, protegidos. Mais importante, tá? Protegidos, tá? E vamos lá, tá bom? Nós vamos na página 118, tá? Falar um pouquinho sobre a centralização do poder. E eu observo que vocês, por favor, prestem bem atenção, uma aula um pouco mais extensa, tá? Então vocês vão ter que ter um pouco mais de atenção pra gente pegar o que é mais importante, tá? A centralização do poder. Antes, né, de pequenas aldeias virem grandes cidades, tá? As famílias tinham um papel fundamental nas comunidades. Todas as grandes decisões que impactavam na vida da aldeia eram debatidas em conselhos formados por líderes das famílias mais influentes da época, tá bom? Com o crescimento populacional e a necessidade das cidades crescerem com isso também, né? Ocorreram choques de interesse, ou seja, entre as comunidades. Alguns começaram a disputar entre si as terras, os recursos naturais, muitas vezes de forma violenta, ou seja, através de guerras, né, de embates ali entre aldeias, tá bom? E aí os reis, né, eles tinham uma grande influência na época também, tá? Os chefes de família que lideravam, consequentemente, aqueles que venciam as disputas, tá? Entre as aldeias, eles ganhavam mais prestígio, né? Dentro e fora da comunidade, tá bom? De forma que com o tempo esses chefes vencedores, eles controlavam, além das aldeias dele, as aldeias que ficavam próximas às dele, tá? E então centralizavam o poder em um local, certo? Os reis não só coordenavam, né, soldados, eles também tinham influência política, que eles chamavam de autocrata. O que é isso, professor? Poder absoluto e independente, né? E aí foi ficando cada vez mais difícil para o único líder coordenar tudo sozinho, não só a cidade dele, como as que ele tinha controle. Foi ficando mais difícil ele fazer tudo só, percorrer em cada lugar para saber o que precisava, né? Ficou cada vez mais difícil para uma pessoa fazer tudo isso. Então, o que aconteceu, né? Ele começou a distribuir responsabilidades, que a gente chama isso de delegar responsabilidades, tá? Uma pessoa próxima, um amigo em quem ele confiava naquela outra cidade que estava, tá? E aí, para que elas pudessem ajudar ele a controlar as aldeias, tá bom? E esse tipo de organização e deu-se o nome de Estado, tá bom? O Estado. E aí, pessoal, quando isso se organizou, quando ele começou a delegar, você vai ficar nessa cidade responsável, né? Para me ajudar a passar para mim o que está acontecendo, para que ele pudesse ter o controle, né? Desde tempos aí, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentidos ao desconhecidos, tá bom? Ou seja, eles começavam a atribuir aos deuses eventos que eles não conseguiam explicar. Aí entra a religião e o poder, tá? Algo que você não consegue explicar, não, foi Deus. Isso é um Deus que fez isso, porque eles não tinham explicação lógica para isso. Então eles colocavam logo a religião. Eles sabiam que era algo que dominava muitas pessoas na época, né? As crenças, elas foram ficando cada vez mais elaboradas, né? Os cultos, as divindades se tornavam verdadeiras instituições religiosas, né? Com essa ligação ao divino, os sacerdotes, eles tinham bastante poder e influência dentro da comunidade, tanto religiosa como política também, tá? E aí os líderes dessas aldeias e reis, eles procuravam estabelecer as alianças entre os sacerdotes, já que eles sabiam que os sacerdotes tinham influência sobre as pessoas que viviam nas aldeias, tá bom? E aí, com o tempo, né, começou a ter um problema entre eles. Aconteceu o seguinte:
Com a centralização desse poder, né, os funcionários do Estado precisavam de formas para manter um controle dos suprimentos que havia na cidade, do que estava saindo, do que estava entrando. Como eles não tinham controle, não tinham ainda a questão desenvolvida em si, a escrita, como a gente tem hoje, eles começaram então a criar símbolos que representavam coisas além da quantidade, tá bom? Então, esse símbolo para isso, símbolo para aquilo, para material tal, equipamento tal, né? Mantimento tal, quantidade tal. Eles começaram a criar símbolos. Daí deu origem à escrita e os números, tá? Nos primeiros anos, né, que as sociedades passaram a adotar esses símbolos, nem todo mundo tinha conhecimento sobre eles, não. Especialmente as pessoas que não eram consideradas as pessoas que simplesmente viviam lá, eles não tinham acesso, né, nem conhecimento do que significavam aqueles símbolos, né? Quem de fato tinha interpretá-lo eram os funcionários que criavam, né, que trabalhavam nesses lugares, tá? Os sacerdotes próximos da liderança da comunidade e alguns reis, tá? Tinham conhecimento dessa questão desses símbolos, que daí eles evoluíram e surgiram o que nós temos hoje, que é a chamada escrita, tá? E aí temos as formas de organização, né? As formas de organização. Elas servem para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, ou seja, algo que interessa a todas as pessoas, tá? Elas podem ser classificadas em dois grupos, a pública e a privada. A pública, ela é administrada pelo poder público e de uso gratuito de todos, onde todos podem e devem ter acesso, tá? A privada, ela é administrada por uma pessoa ou várias pessoas, né? E o uso mediante a pagamento dos serviços, tá bom? Algumas formas de organização pública, social, né? Como no caso das associações de moradores para a melhoria da comunidade onde eles vivem, tá? A política, tá? As pessoas que se organizam em partidos, né, políticos para exigir providências do governo para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. E a econômica é o caso das pessoas que organizam um sindicato para lutar pelos seus direitos, tá bom? Na comunidade onde nós moramos, geralmente a comunidade tem uma associação do bairro, tá? E existem locais também que representam formas de organização, como grupos, né, empresas, lojas, cooperativas e etc, tá bom? E aí nós vamos para a página 121, tá? Estado e nação. Estado, que é o Estado, ele é uma organização política que exerce autoridade sobre um território concreto, tá bom? E a nação, ela é um agrupamento de pessoas, tá? Em geral, bem grande, né? Cujos membros são ligados pelos laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Nós somos uma nação brasileira, tá bom? E aí, hoje no Brasil, nós temos a presença do Estado, que controla e organiza setores importantes, né, da nossa sociedade, como a educação, a saúde, a economia, a política e etc, tá? Nós temos também a presença de três poderes, né? Então, existe aqui no Brasil a presença de três poderes, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre cada um, né? A capital do Brasil, como nós sabemos, é Brasília. Foi construída no governo de Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, inaugurado em 1960. Lembrando que antes disso, tivemos a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, lugar onde os portugueses ali chegaram, né, na Bahia e tal. Depois de algum tempo, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E depois de algum tempo, a capital foi transferida para Brasília. E hoje ainda está lá, desde 1960, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o poder executivo, tá? Ele está representado
pela pessoa do presidente da República e seus ministros, tá? E secretários, tá? Ele tem o voto como parte da eleição dele, como ele é eleito através do voto, né? Ele tem a possibilidade de ficar durante 4 anos, né? Naquele período lá, tá? Função dele, qual o objetivo? Administrar o interesse público e governar de acordo com a lei, né? O povo de acordo com a lei. Nós temos o poder legislativo, que ele é representado pelo Congresso Nacional e exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado é representado por 3 senadores, tá? Também eleitos pela votação, né? Os deputados, eles são divididos de acordo com a população de cada estado, tá? E aí nós temos qual é a função dele? Criar leis para melhorar a vida nossa, né? Da nossa sociedade, tá bom? O mandato dos deputados federais também é de 4 em 4 anos, tá bom? O judiciário. O poder judiciário está representado pelos seguintes tribunais. O primeiro, mais superior, né? Que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que conta com 11 ministros apontados pelo presidente da República, né? E aprovado pelo Senado também, tá bom? É a instância máxima do poder, tá? Do poder judiciário. Aí tem o Supremo Tribunal de Justiça, tem o Supremo Tribunal Militar, Conselho de Justiça Federal, Tribunais Eleitorais de Justiça, de Trabalho, né? Qual é a função deles? Aplicar a lei e julgar os crimes, tá bom? Essa é a função deles, ok? Então é isso, eu dei uma resumida do nosso assunto, tá? A gente pode pegar essa questão da centralização do poder, do nascimento do Estado, né? Como ele surgiu, né? Com algumas famílias tomando de conta de alguns lugares, digamos assim, né? Vamos facilitar o nosso linguajar. Algumas famílias mais importantes, elas tinham poder naquela aldeia e eles começaram a lutar por postos de terra. Aquela aldeia, aquela que ganhava, tinha poder sobre aquela outra que perdia. E assim foi, né? Começou a questão da centralização do poder. E aí começou a dividir esse trabalho, porque um só não daria conta de fiscalizar 4, 5 aldeias, né? E a distância também não daria. Então ele começou a delegar pessoas da confiança dele para que ele pudesse, de certa forma, ainda manter esse controle. Daí organizou seu estado, tá? Como a gente falou. E aí contribuiu bastante para o nascimento da escrita, a necessidade deles terem um controle sobre o que entrava, o que saía, né? E aí eles começaram a criar os símbolos, lembra que eu falei? Isso daí deu a questão da noção de números, de quantidade, né? Da escrita foi muito importante. E aí, a partir desse momento, pessoal, foi formado realmente Estado e como nós somos hoje, né? Lá do início, como nós estamos organizados hoje, tá? Nossa forma de questão de nação, né? Questão de poder, como nós somos organizados hoje, tá bom? Aí, atividade para vocês responderem as páginas, tá? 123 até a 126. 123 até a 126, tá? São 14 questões, tá, pessoal? É um deverzinho mais, né, mais extenso por conta do assunto também. O assunto eu procurei falar mais simples possível para vocês, tá? Para que vocês possam entender com mais facilidade essa questão de nação, Estado, poder, etc, né? Tudo em si, tá bom? Espero ter ajudado, contribuído para o aprendizado de vocês, tá? Então é isso, tenham atenção, qualquer coisa estou disponível até o horário estabelecido, tá? Nosso horário da aula. Façam atividade. Professora, não precisam se desesperar por não estar entendendo isso, aquilo, no momento certo. Falem comigo, tá? Eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, meus amores. Fiquem em casa e tô com muita saudade de vocês, tá?